Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula de física. E, gente, olha aí no título. Nós vamos revisar alguns conteúdos das últimas aulas. Porque eu já comentei com vocês na última aula, na aula passada, que vai haver uma avaliação nos próximos dias. E para essa avaliação é bom a gente revisar um pouquinho os conteúdos, certo? Então é isso que a gente vai fazer agora. Pode ser que o vídeo fique um pouco grande, mas não tem problema. Vocês vão assistindo por partes, né? Assiste um pedaço, depois dá uma paradinha, vai fazer algo, come alguma coisa e depois volta, tá? Mas o importante é que vocês assistam o vídeo todo, para que vocês revisem todo o conteúdo, que é o que eu vou colocar nessa avaliação. Tranquilo? Então vamos lá, olha só. Questão de assunto, eu não vou passar conteúdo ali não, tá? Definição e tudo mais não. A gente vai responder questões envolvendo os assuntos que a gente viu nas últimas aulas. Tranquilo? Então, a primeira questão diz o seguinte, ó. As opções abaixo apresentam algumas grandezas físicas. Analise aquela que apresenta apenas grandezas vetoriais. Aí o primeiro assunto que vai envolver aqui, que vai cair na nossa avaliação, é o assunto de grandezas, tá? Temos aí grandezas escalares, tá? E grandezas vetoriais. Lembra que grandezas escalares são aquelas grandezas que somente o valor numérico seguido de sua unidade de medida já caracteriza tudo que ela quer dizer, não é? Por exemplo, eu estou trabalhando com massa. Massa é uma grandeza escalar, porque lembra que massa, por exemplo, uma massa de 20 quilos. Então, se eu sei que é 20 quilos, eu sei que o corpo vai ter uma massa de 20 quilos, tá? O 20, que é o valor numérico seguido da unidade de medida, que é o quilo, já indica tudo. Mesma coisa seria, por exemplo, a aceleração. A aceleração é de 10 metros por segundo ao quadrado. Só essa informação já indica tudo, que está numa aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, é isso, grandezas escalares. E as grandezas vetoriais são aquelas grandezas que, além do valor numérico, nós precisamos saber a direção e o sentido, tá? Eu já falei várias vezes isso nas últimas aulas, eu acredito que vocês já estão bem afiados em relação a isso, tranquilo? Exemplo de grandezas vetoriais é quando a gente trabalha com vetores, a gente trabalha com vetor força, não é? Força, que é o assunto que a gente está vendo agora, que a gente ainda vai estudar as três leis de Newton e tudo mais. Já é uma grandeza vetorial, né? Temos a força-peso, temos a força de empuxo, temos alguns tipos de força, né, que a gente utiliza, que é justamente grandeza vetorial. Então vamos lá. As opções abaixo apresentam algumas grandezas físicas. Analisa aquela que apresenta apenas grandezas vetoriais. Aí na letra A, força-peso, campo elétrico e velocidade, tá? Então, essas três forças aí, né, essas três componentes são forças, são grandezas vetoriais? Vamos analisar o resto, vai lá. Temperatura, aceleração e massa. Olha, a letra B eu já posso desconsiderar que não vai ser resposta. Ainda estou em dúvida, pode ser a letra A a resposta, tá? Daqui a pouco eu falo. Na letra B não vai ser resposta, por quê? Porque observa, gente, que aqui tem massa. E massa não é uma grandeza vetorial, é uma grandeza escalar. Acabei de falar nesse instante, não foi? Vamos lá, letra C. Empuxo, torque e energia, tá? Olha, eu sei que empuxo é uma grandeza vetorial, torque não vai ser uma grandeza vetorial, tá? Então aqui eu já posso desconsiderar a letra C. Letra D, corrente elétrica, força e calor, tá? Calor não é considerado uma grandeza vetorial, tá bom? Então a gente, olha, só posso considerar aqui que a letra A vai ser nossa resposta, porque força-peso, campo elétrico e velocidade é considerado grandezas vetoriais, tá? Mas, professor, velocidade é considerada grandeza vetorial? Sim, porque quando a gente fala que um corpo está na velocidade tal, né, é indicado que seja determinado a sua direção e o sentido. Qual é a direção dessa velocidade? Qual é o sentido dessa velocidade? Certo? Então tá aí. Segundo,
Considere as seguintes proposições sobre grandezas físicas escalares e vetoriais. Primeiro, a caracterização completa de uma grandeza escalar requer tão somente um número seguido de uma unidade de medida. Essa afirmação está correta, né? Exemplos dessas grandezas são peso e a massa. Olha só, a caracterização que está falando aqui está correta, tá? Grandezas vetoriais, né? A caracterização completa de uma grandeza escalar requer tão somente um número seguido de uma unidade de medida. Isso é verdade porque a grandeza escalar só precisa do valor numérico e é a unidade de medida. Só que quando fala que exemplo dessa grandeza é o peso, lembra que peso, gente, que é força-peso, isso aqui é uma grandeza vetorial, não é uma grandeza escalar. Massa é uma grandeza escalar, mas peso não. Então, a primeira afirmativa estaria errada, tá? Segunda afirmativa. O módulo, a direção e o sentido de uma grandeza caracterizam-na como vetor. Essa está correta. Então, a primeira afirmativa está falsa por enquanto. Segunda afirmativa está correta. Terceira. Exemplos de grandezas vetoriais são força, empuxo e velocidade. Correto? Tá? Quarto. A única grandeza física que é escalar e vetorial ao mesmo tempo é a temperatura. Essa quarta afirmação está errada também, tá? É falso. Ou uma grandeza, ou ela é escalar, ou ela é vetorial. Nunca vai acontecer de ser os dois casos ao mesmo tempo. Tranquilo? Então tá aí. A pergunta é, assinale a alternativa correta. Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras? Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras? Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras? Somente 1 e 2 são verdadeiras? Somente 1 e 3? Então, nossa resposta vai ser a letra C, né? Olha só, somente 2 e 3 são verdadeiras. Então, tá aqui a letra C. Tranquilo? Está aí respondida a segunda questão, envolvendo grandezas escalares e vetoriais. Aí outro assuntozinho aí que vai cair na nossa avaliação são operações com vetores, né? Grandezas vetoriais, nós trabalhamos com vetores e temos as operações com vetores, lembra? Aí eu botei aqui esse quadro resumo em relação a vetores, tá? Vetor resultante, cálculo de vetores. Então, lendo aqui rapidinho, ó. O assunto é vetores, aí tem vetor é um segmento de reta orientado, apresenta módulo, direção e sentido, isso vocês já sabem, tá? Aqui está um exemplo de um vetor, tá aqui um segmento de um vetor. Aí o módulo do vetor é o tamanho dele, a unidade de medida, né, quanto ele vale. Direção é se ele está na horizontal, se ele está na vertical, se ele está na diagonal. Observa que esse vetor aqui, a direção dele está na diagonal. E o sentido é se ele está indo para a esquerda, se ele está indo para a direita, para cima, para baixo. Então tá aqui, ó. Sentido. É a setinha que representa o sentido. Tá joia? Beleza. O módulo do vetor refere-se ao seu tamanho. As direções são definidas de acordo com o sistema de coordenadas. O sentido pode ser indicado pela seta na extremidade do vetor. Isso aqui eu já falei também. Exemplo, direção x, y, z, horizontal e vertical, sentido positivo, negativo, leste, oeste, norte, sul, tá? Aqui é só alguns exemplos em relação a isso. Aí temos aqui questão de vetor resultante, que é cálculo com operações com vetores, tá? Quando nós temos dois vetores paralelos, aqui, ó, esse azulzinho e esse vermelhinho, para mim achar o vetor resultante é só somar os dois vetores, né? Se eles estão no mesmo sentido, na mesma direção, eu só preciso somar esses vetores. Quando eu tenho vetores opostos, tá aqui, ó, vetores opostos, um está indo para a direita, outro está indo para a esquerda, estão na mesma direção, só que em sentidos opostos. Aí, nesse caso, eu faço o quê? Eu faço uma subtração de vetores, não é? Subtrai os dois vetores. Só isso. Quando os vetores são perpendiculares, aqui, ó, perpendiculares. Lembra que quando eu tenho dois vetores perpendiculares, são aqueles vetores que formam ângulos de 90 graus. Quando isso acontece, para mim achar o vetor resultante, eu só preciso fazer o teorema de Pitágoras, não é isso? Na última aula, na correção do exercício, eu tinha questões envolvendo isso, né? Questão de força. Mas é vetor força, então nós calculamos dessa forma. Então tem várias questões que envolvem esse conceitozinho. Aí temos aqui, ó, quando são oblíquos.
Quando são oblíquos, são aqueles vetores que quando fazemos o vetor resultante, a operação, eles vão formar um ângulo menor que 90 e maior que 0 grau, tá? Entre 0 e 90, né? Um ângulo agudo. Pode ocorrer também de ser um ângulo obtuso, certo? Mas, nesse caso, o que é que eu preciso fazer para me calcular? Então, quando eu tenho vetores oblíquos, eu preciso somente utilizar a lei dos cossenos. Aí, gente, essa parte do assunto eu não coloquei em questões nas últimas aulas. Porque é um assunto mais complicadozinho, né? Lembrar aí de lei dos cossenos, e pode ser que lá na matemática vocês não tenham estudado esse assunto ainda. Então fica complicado vocês conseguirem calcular uma questão que vocês não têm base desse conteúdo. Então, é um conteúdo que está dentro de operações com vetores, mas eu não vou colocar na nossa avaliação justamente porque pode ser que vocês não tenham visto esse assunto ainda. Eu acredito que vocês não viram esse assunto, certo? Aí temos aqui módulo de vetor, tá? Aqui é só quando eu tenho a representação de um vetor no plano cartesiano, tá? O vetor A tem as coordenadas AX e AY, que também são chamados de componentes, né, desse vetor. Aí temos aqui embaixo, ó, decomposição. Quando eu tenho esses vetores aqui representado, um vetor representado no plano cartesiano, nós temos as componentes horizontal e vertical. E lembra que para mim determinar essa componente horizontal é só fazer AX igual a vezes cosseno de θ, né? Lembra que esse A que é o tamanho do vetor, esse AX é justamente a componente horizontal e o cosseno de θ é justamente o cosseno do ângulo formado entre o segmento do vetor e o eixo x, né? O eixo horizontal. E para me determinar a componente y, a y, é só fazer a vezes seno de θ. Aí eu determino a componente vertical. Eu passei algumas questões em relação a isso nas aulas passadas, certo? É bom dar uma lembrada. Aí vamos aí para questões em relação a esse assunto, operações com vetores. Aí está dizendo assim, ó, um vetor A de módulo 5 encontra-se inclinado com ângulo de 30 graus em relação ao eixo horizontal. Determine o módulo das componentes horizontal e vertical, a x e a y desses vetores. Beleza. Eu coloquei a resposta, coloquei, tá ali. Mas olha só, o que é que a gente tem que analisar aqui? Está dizendo que um vetor A de módulo 5, ou seja, o tamanho do vetor é 5, encontra-se inclinado com um ângulo de 30 graus em relação ao eixo horizontal. Então, se está dizendo um eixo horizontal, é porque está representado no plano cartesiano. Temos aqui o eixo x e temos aqui o eixo y. Olha que esse vetor ele vai estar aqui representado nesse plano cartesiano, onde vai formar um ângulo de 30 graus com o eixo x. Não é o que está dizendo ali na questão? É isso aqui, ó. Não é? Então tá lá, um vetor A de módulo 5 encontra-se inclinado com um ângulo de 30 graus em relação ao eixo horizontal. Então é isso aqui, tá? Esse é o vetor A. Beleza. Determine as componentes, né? A x e a y. Aí, gente, eu só preciso utilizar aquela formulazinha que está aqui, ó. Para me determinar a x, é só pegar o tamanho do vetor A multiplicado pelo cosseno de θ. Para me determinar y, é só pegar o tamanho do vetor e multiplicar pelo seno de θ. Então, é isso que a gente vai precisar calcular para me chegar à resposta. Então, olha só. Resolução. Para determinarmos quais são as componentes do vetor A, devemos utilizar as relações do seu módulo com o seno e o cosseno do ângulo de 30 graus, que esse vetor forma com a direção x. Para tanto, devemos fazer o seguinte cálculo. Olha, esse módulo de A aqui é o tamanho do vetor. O vetor é 5, né? Está aqui. Para me determinar a componente AX, vai ser AX vai ser igual a 5 vezes cosseno de 30 graus. Por que 5 vezes cosseno de 30 graus? Porque lembra que para me determinar a componente x, vai ser A, que é o tamanho do vetor, multiplicado pelo cosseno do ângulo. E lembra que o ângulo é 30 graus. Então vai ficar 5 vezes cosseno de 30 graus. Aí tem que lembrar que cosseno de 30 graus é a mesma coisa que raiz de 3 sobre 2. Tem uma tabelinha com esses valores que eu já falei para vocês. Para me determinar, pronto, aí aqui, gente, eu já achei a componente AX, tá? AX vale
5 raiz de 3 sobre 2. E para me determinar a componente AY, vai ser 5 vezes o seno do ângulo, né? Porque lembra que é o tamanho do ângulo, do ângulo não, do vetor, que é 5, multiplicado pelo seno do seu ângulo. Então fica 5 vezes seno de 30. Aí lembra que seno de 30 equivale a 1 sobre 2. Logo a componente Y vai ser 5 vezes 1 sobre 2. Tranquilo? Então tá aí as componentes AX e AY. Então, a resposta vai ser a letra B, né? Tá aqui, ó. Letra B. 5 raiz de 3 sobre 2. Aqui, ó. 5 raiz de 3 sobre 2. E 5 sobre 2. Que é aqui, ó. 5 vezes 1 sobre 2. Tá? Tá lá a resposta. Lá, próxima questão. Um calouro do curso de Física recebeu como tarefa medir o deslocamento de uma formiga que se movimenta em uma parede plana e vertical. A formiga realiza 3 deslocamentos sucessivos. Primeiro deslocamento, um deslocamento de 20 centímetros na direção vertical, parede abaixo. Então, olha só, é como se fosse um vetor, né? De tamanho de módulo 20, direção vertical, ou seja, tá assim, né? No eixo Y, e parede abaixo. Esse parede abaixo aqui representaria o sentido. Ele está descendo, né? Está apontando para baixo. Então, o primeiro movimento é esse. Eu vou até desenhar aqui, ó. Então, ele vai andar 20 centímetros para baixo. Então, vamos supor que 20 centímetros para baixo é aqui. Então, a formiga andou isso aqui, ó, para baixo. No sentido vertical para baixo, tá? Segundo deslocamento. Fez um deslocamento de 30 centímetros na direção horizontal, ou seja, no eixo X, para a direita. Então, quando chegou aqui, ele fez um deslocamento no plano, né, na direção horizontal e no sentido para a direita. Então, andou isso aqui, 30 centímetros. E o terceiro movimento foi o quê? Um deslocamento de 60 centímetros na direção vertical, parede acima. Então, quando chegou aqui, ela subiu. Subiu lá para cima. Subiu 60. Certo? Então, a formiga fez esses 3 deslocamentos aqui, ó, como está nessa figura. Aí pergunta, no final dos 3 deslocamentos, podemos afirmar que o deslocamento resultante da formiga tem módulo igual a quanto? Ou seja, gente, se aqui fosse 3 vetores, quer saber qual é o vetor resultante depois disso? Aí observa que o vetor resultante vai ser justamente você sair aqui da origem do primeiro até a extremidade do último vetor. Então, esse segmento aqui que eu acabei de traçar seria o vetor resultante, tá? O vetor resultante. Aí, como é que eu determino esse vetor resultante? Olha que esse desenho que eu acabei de fazer aqui está meio estranho. Deixa eu fazer melhorzinho aqui, ó. Olha, vai andar 20 centímetros para baixo, depois para cá e depois vai subir. Não é isso? Aí vai ficar um negócio assim. Onde aqui é o vetor resultante. Observa, gente, que se eu pegasse e tracejasse aqui um segmento que vai daqui até aqui, olha que aqui vai formar um triângulo retângulo, não vai? Um triângulo retângulo. Onde esse segmento aqui de baixo do triângulo mede 30, não é? Mede 30 aqui, ó. Esse segmento que vai daqui até em cima mede 40. Por que mede 40, professor? Porque, gente, olha, esse vetorzinho aqui mede 20 e esse vetor aqui mede 60. Então, daqui para cá é 20, aqui é 20. Quanto é que falta para chegar lá em cima no topo? Não falta 40? Então, esse pedaço do triângulo aqui é 40. Tá? Então, dessa forma eu teria o triângulo. Olha que o triângulo ficaria dessa forma aqui, ó. Onde aqui embaixo é 30, aqui é 40 e aqui é justamente o que eu quero achar, não é? A hipotenusa do triângulo é o vetor resultante.
A gente, se isso aqui é um triângulo retângulo, o que é que eu posso aplicar aqui para me chegar à resposta? Eu poderia utilizar o teorema de Pitágoras, não é? Eu vou ter aqui, ó, hipotenusa ao quadrado, ou seja, x ao quadrado, vai ser igual a 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. Com isso, eu vou chegar à resposta. Não é? 30 ao quadrado é 30 vezes 30, que vai dar 900. Mais 40 ao quadrado é 40 vezes 40, que vai dar 1.600. 900 mais 1.600 vai dar 2.500. Aí eu pego esse quadrado, agora passo em forma de raiz e eu vou ter a raiz quadrada de 2.500. E se eu tirar a raiz quadrada de 2.500, eu vou achar 50 como resposta, certo? Então aqui, ó, o vetor resultante ali vai ser 50. Logo a resposta vai ser a letra B. Beleza? Tá aí, ó. Meio chatinha a questão, mas não é complicado. Tranquilo? Vamos lá. Lembra que o outro assunto que nós vimos aí foi força. Força. Aí eu botei ali o conceitozinho de força, bem simples, que eu passei até na última aula. Força é o agente da dinâmica responsável por alterar o estado de repouso ou movimento de um corpo. Quando você aplica uma força sobre um corpo, esse pode desenvolver uma aceleração, como estabelecem as leis de Newton, ou se deformar. Né? Dependendo do corpo que você está aplicando a força, ou você pode criar uma aceleração, ou você pode deformar esse corpo. Tá bom? Existem diferentes tipos de força na natureza. Beleza. Então, o conceito de força é isso aí. É aquele agente da dinâmica que pode mudar o estado de repouso ou de movimento de um corpo. Beleza? Por que eu estou falando isso, gente? Imagina só. Imagina que tem um carrinho de supermercado descendo numa rua, né? Ele está descendo sozinho, ele está lá. Ele está desgovernado, está descendo lá. Se alguém aplicar uma certa força nesse carrinho, ou puxando ou empurrando, né? Dependendo se você tiver no mesmo sentido que o carrinho e você segura e puxa, você está aplicando uma força ali e está mudando o estado de movimento desse corpo. Ele estava em movimento, você puxou, você vai colocar em modo de repouso, tá? Ou você poderia fazer o seguinte, você está no mesmo sentido, só que você, ao invés de pegar e puxar, né, para parar o carrinho, você empurra. Se você empurrar, você vai estar criando uma aceleração nesse corpo, não é? Caso contrário, o corpo está em movimento e você quer colocar em repouso. Imagina que esse carrinho está descendo a ladeira, desgovernado, aí você pega e para na frente dele e empurra. Quando você empurrar para fazer com que ele pare, você mudou o estado de movimento dele. Você passou a colocar ele em estado de repouso. Então, quando você aplica uma força sobre o corpo, é justamente esse agente da dinâmica, esse agente que está mudando o estado de repouso ou de movimento. Certo? Beleza. Podemos dizer também, gente, que força é uma grandeza vetorial, não é? Força é um vetor, é uma grandeza vetorial. Então precisa de direção, módulo e sentido, né? O módulo, direção e sentido. Olha só, uma coisa que nas últimas aulas não coloquei para vocês assim explícito é força-peso. Como é que eu determino a força-peso? Gente, a força-peso é o resultado da atração gravitacional exercida pela Terra, não somente sobre os objetos localizados próximos à sua superfície, mas atua também a distâncias relativamente longas. Então, de uma forma geral, a força-peso, que é o peso, né? Peso. Para você determinar peso de um corpo, você só precisa pegar a massa desse corpo e multiplicar pela gravidade, né? Pela força gravitacional. Lembra que a gravidade da Terra, gente, é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, né? A aceleração da gravidade. Valores exatos é 9,78, depende do livro, depende da explicação, mas é 9,8, 9,78, é nessa faixa. Mas a gente arredonda para 10 metros por segundo ao quadrado. Então, para me determinar o peso de um corpo, eu só preciso pegar a sua massa e multiplicar pela gravidade. Só isso. Aí temos aqui a força-peso. A gente estudar isso um pouco mais quando a gente começa a entrar no assunto das 3 leis de Newton. Mas olha um exemplozinho. Questão. Um corpo
com massa de 60 quilos, olha que a massa do corpo é 60 quilos, está na superfície do planeta Marte, onde a aceleração da gravidade é 3,71 metros por segundo ao quadrado. De acordo com esses dados, responda. Letra A. Qual é o peso desse corpo na superfície de Marte? Gente, eu já falei em algumas aulas aí, não confundir peso com massa, tá? Porque quando a gente fala, meu peso é 60 quilos, tá? Mas aí no caso, a massa do meu corpo é 60 quilos. Olha que massa é justamente a estrutura que esse corpo tem, né? Tem uma massa de 60 quilos. Para me determinar o peso, eu preciso pegar esse peso, essa massa e multiplicar pela gravidade. Então, quando eu perguntar aqui qual é o peso desse corpo na superfície de Marte, é porque eu vou precisar pegar, ó, peso vai ser a massa, que é 60, multiplicado pela gravidade, que nesse caso vai ser 3,71. É a gravidade do planeta Marte. Aí, dessa forma, eu vou determinar o peso desse corpo em Marte. Aí, multiplicando aqui, vamos multiplicar aqui no celular rapidinho. Olha, 60 vezes 3,71. Então, olha só, eu achei aqui 222,6 como resultado. Então, o peso vai ser 222,6 newtons. Lembra que força, né, a unidade de medida de força, geralmente é o newton, né? N de newton. É a unidade de medida de força. Então, na força peso, o peso lá em Marte vai ser 222,6 newtons. Letra B pergunta assim, ó. Suponha que esse mesmo objeto seja trazido para a Terra, onde a gravidade é 9,78 metros por segundo ao quadrado. Qual será o seu peso? Então, beleza. Para me determinar o peso na Terra, nesse exemplo, eu vou pegar a massa desse corpo, olha que a massa é 60, e multiplicar pela gravidade. Só que nesse caso a gravidade da Terra é 9,78 metros por segundo ao quadrado. Então eu vou ter que multiplicar esses valores aí para me chegar à resposta. Então 60 vezes 9,78 vai dar 586,8 newtons. Está aqui respondido. Olha como é simplesinho, gente. Para me determinar o peso, força-peso, é só pegar a massa e multiplicar pela gravidade. Beleza? Sexto, outro exemplo aí. Em relação aos conceitos de peso e massa, assina a alternativa incorreta, alternativa errada. Letra A. O peso é calculado pela massa do corpo multiplicada pela aceleração da gravidade local. Tá correto, né? Peso é só você multiplicar a massa pela gravidade. Letra B. Peso e massa são grandezas físicas diferentes. Correto também, né? Massa é uma coisa e peso é outra coisa. Letra C. A força-peso aponta para baixo. A força-peso aponta para baixo. Olha, eu já vou dizer que essa vai ser a nossa resposta errada, tá? A força-peso nem sempre ela aponta para baixo. Né? Ela pode apontar para cima, ela pode apontar para a direita, para a esquerda, vai depender como eu posso falar, do que está ocorrendo no caso, tá? Vai depender do que está ocorrendo. Letra D. Peso é uma grandeza vetorial medida em newtons. Tá certo? Né? Letra D tá certo. Letra E. Massa é uma grandeza escalar medida em quilogramas. Correto, tá? Então a única que está errada é a letra C. Pronto, é isso. Terminamos aqui a nossa revisãozinha em relação aos conceitos que a gente viu nas últimas aulas. Então nós vimos grandezas escalares, grandezas vetoriais, operações com vetores, certo? E força. Essa parte de força, lembre que é só o início do assunto, tá? Porque eu ia passar novos assuntos para vocês, principalmente as leis de Newton. Mas isso fica para as próximas aulas depois dessa avaliação. Tranquilo? Então os assuntos vai ser esse. Esses assuntos é o que vai cair na nossa avaliação nas próximas aulas. Gente, qualquer dúvida, vocês podem me perguntar lá no grupo ou lá no privado mesmo no WhatsApp.
Eu vou deixar algumas questõezinhas para vocês responder, para vocês ir estudando, tranquilo? E até a próxima aula.